meu povo! Estamos aqui com mais um Cabeça de Homem, um programa feito com eles, para elas. E dentro da nossa série O Homem e a Paternidade, que a gente está fazendo em homenagem aos homens nesse mês de agosto, hoje nós vamos falar sobre pais solteiros, pais separados e pais adotivos. E temos hoje dois convidados, um deles é o Ban, Gustavo Ban, mas mais conhecido como Ban. Diz alô aí pra todo mundo, Ban. Boa tarde, pessoal. Alô, tudo bem? Ban está de volta aqui no nosso programa. Ele já esteve com a gente lá no iniciozinho. E no início do mês de setembro ele vai estar aqui com a gente de novo, falando sobre o homem e o ego. A gente tem o professor Garrido, que está a caminho. Garrido estava viajando, está aí na estrada, mas já me ligou que está na paralela e chega já já. E a gente teria hoje Haroldo Barbosa, que infelizmente não se sentiu bem. E vou desejar aí melhoras, fazer uma boa vibração para você, Haroldo, para que você melhore um pouco de saúde, tá? E aí, Ban, quero saber um pouquinho para você. Boa tarde, meus ouvintes, que eu não disse. Boa tarde, estúdio. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Para participar com a gente, ligue 3505-5000, 3505-5000, ou vocês podem também enviar sua mensagem pelo estúdio para o portal metro1.com.br. Tem lá um íconezinho, mande sua mensagem para o estúdio, a gente recebe na hora. Ou podem entrar também na nossa fanpage, que é o Cabeça de Homem, e interagirem com a gente. Meninos, quero ouvir vocês. Como é na relação de vocês? Algum de vocês é pai separado, ou solteiro, ou viúvo, ou adotivo? E quando mais de uma coisa dessa se mistura, que é separado ou que é solteiro e adotivo, olha que confusão. A sociedade está preparada para aceitar isso? Vamos começar com essa questão, Ban. Vamos lá. Quando a mulher ela é solteira e ela decide por ser mãe solteira e recorre a um banco de sêmen, geralmente isso é aceitável, mais facilmente aceitável pela sociedade, tá? Porque se vê como uma coisa comum dentro dos papéis que se estabelecem que a mulher ela está mais propensa naturalmente, pela natureza, de exercitar o papel de mãe ou de cuidadora. Mas e se a gente tiver um homem que for solteiro e que quiser recorrer a uma barriga de aluguel para poder ser pai, porque ele morre de desejo, de vontade de ser pai? Como é que a sociedade vê isso e que questões você acha que vem à tona num momento como esse? Eu não poderia deixar de fundamentar minha fala na história da humanidade, certo? Essa atribuição de papéis Sim. que é feita ao homem e à mulher, isso data desde o período neolítico, quando nós estávamos ainda nas cavernas. Só para você ter uma noção, essa noção de pai é pós-neolítico, inclusive, né? Porque antes não se sabia como os bebês nasciam. O pessoal transava, tinha o ato sexual e a mulher engravidava, mas não havia essa relação de que nós fizemos sexo e você engravidou. Não se sabia. Nós fazemos parte disso, os homens não sabiam. As mulheres simplesmente engravidavam e era uma coisa assim, meio que um ato divino. Então, a construção do papel de pai é algo que é cultural, não é só para vocês entenderem que não é uma coisa que a gente nasce pai. Nós nos tornamos pais, né? E nascemos numa sociedade, eu nasci, você nasceu, os ouvintes, todos, sem exceção, nasceram numa sociedade onde o que é ser pai e o que é ser homem, né? Já estava posto, já estava dado, a gente tem que seguir esse padrão. Então, obviamente, disso decorre que, né, para o homem é muito mais complicado e difícil vivenciar, né, os aspectos maternos da criação de um filho, a relação do que uma mulher, que é treinada desde cedo, né? A menina com a bonequinha, tem toda essa coisa. As mulheres são treinadas desde cedo, culturalmente foram mais preparadas, né, nesse sentido. Tá, gente, só uma coisa, eu não falei pra vocês, mas o Ban é psicólogo, além disso é terapeuta, é professor universitário, enfim, tá aqui à disposição de vocês também para responder e atender as suas questões, como vem acontecendo aqui aos sábados, que os nossos ouvintes às vezes falam, eu quero falar com fulano de tal porque eu tenho uma questão que ele vai saber responder melhor. Então, para vocês saberem, se quiserem interagir com o Ban, podem ligar para cá e perguntar, tá certo? Ô Ban, vamos lá. Imagina, na sua opinião, existem funções que elas são mais femininas e masculinas ou papéis? Ou hoje, com a mudança que a gente vem sofrendo na nossa sociedade, tá? A gente tem famílias se chamam mononucleares quando só tem um dos, digamos Isso. assim, um dos pais. Tá? Monoparentais. Monoparentais, pronto. Como é que mudanças, digamos assim, isso impacta na sociedade com famílias monoparentais que a gente vê
geralmente mais mulheres, tá? Gerindo essas famílias do que homens. Mas que mudanças isso também traz com o papel da mulher na sociedade percorrendo outros padrões que não aconteciam antes, a mulher assumindo funções masculinas e vice-versa. Porque se a mulher muda de papel, naturalmente, ou muda de lugar, isso vai fazer com que aquele lugar não esteja mais disponível para o homem, ou não da mesma forma. Tá? Então, assim, você acha que esse movimento e todas essas mudanças que vêm acontecendo na sociedade, que elas colaboram para que a gente vá se acostumando e aceitando famílias em que o homem, ele só é ele na família com um filho ou uma filha? Sem dúvida alguma. Os dados do IBGE, inclusive, apontam que atualmente o perfil da família brasileira, não sei se alguns vão se chocar com isso, não é mais o pai, a mãe e o filhinho, certo? Isso é comercial de margarina. Sim. Aquele ideal fofinho, né, de felicidade, beleza. O perfil da família brasileira hoje, tá? É composto por mãe solteira, separada ou sem um casamento, né? O casamento nunca foi consumado, efetivamente, mas são mães solteiras com filhos, tá? Então, isso implica necessariamente numa mudança paradigmática aí, né? Da forma como as famílias estão se arranjando. Ou seja, a predominância hoje são mães solteiras e isso força, né, a sociedade a olhar para esse modelo, né? Um modelo onde tem apenas um pai e no caso é uma mãe, né? Então, a segunda parte da sua pergunta, então, isso força o homem, no caso, né, a ter que pelo menos pensar sobre isso. Poxa, olha quanta mulher solteira criando filho, né? E os homens que naturalmente, né, têm uma sensibilidade mais trabalhada, mais aguçada, querem também vivenciar isso, e a justiça brasileira também tem dado passo nessa direção. Então, resumindo, estamos forçando os homens a se aproximar desse modelo monoparental, né, e a sociedade a refletir sobre isso. Bom, gente, quem acaba de chegar aqui ao estúdio, vindo diretamente do interior, não sei onde é que você estava aí nas suas andanças. Bem-vindo, Garrido. Diga alô a todos. Já está aí? Não. Já está aqui aberto seu microfone. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Eu fiz uma turnê louca aí, Serrinha, Jaguaquara, Tucano, dando palestras pelo interior. E que bom que eu cheguei a tempo, né? Vim correndo, mas deu tempo de pegar esse programa maravilhoso. Vim ouvindo no carro, viu? Só perdi do estacionamento pra cá. Foi pouca coisa. A gente começou agora, você já sabe que o tema de hoje é pais solteiros, separados e adotivos. Chamei você porque você é um pai separado, mas é um pai. E, enfim, nosso amigo administrador com pós-graduação em psicologia organizacional, em recursos humanos, enfim, trabalha aí, entende muito e conhece da alma humana, consegue ver e compreender muito o outro, e por isso está aqui hoje com a gente. Que bom, né? Esse tema é interessante, inclusive nas minhas terapias, quando eu atendo alguém, ou na aula, com minha matéria é comportamento humano, sai muito essa temática, ou alguma palestra, alguma coisa, e eu sempre brinco assim, não existe ex-pai, né? Existe ex-marido, mas ex-pai é função para a vida inteira, né? Função permanente. E a gente sempre procura orientar nesse sentido. O pai separado, ele nunca vai deixar de ser pai. Ele talvez tenha que ser mais pai ainda. Isso. Ele vai ter que compensar aquele tempo que ele está com o filho. A qualidade tem que ser maior para compensar talvez uma perda de quantidade, né, de tempo. E que bom que a gente está discutindo esse tema, que é utilíssimo, né? Eu acho que o rádio cumpre esse papel social de ser o divã coletivo das pessoas, né? E a partir daí, que bom, eu acho que os ouvintes vão ganhar muito. Quando a gente fala um pouco dessa questão dos pais separados e solteiros, sobretudo, antes de entrar na questão do pai adotivo, a gente tem o que a gente já comentou antes, um pouco desse imperativo biológico que talvez a mulher tenha assumido, de ser mãe, de, não sei, essa coisa que a sociedade fala assim, porque uma mãe faz assim, assim, assado, etc. Mas além disso, o que eu percebo, tem dois casos próximos a mim. Enfim, tem como é o nome? Um eletricista que me atende, que eu gosto muito dele, não vou citar nomes aqui, mas ele se separou da esposa e disse, não, meus filhos ficam comigo. Sim. Porque ele falou assim, não estou gostando do comportamento dela, não acho que ela vai ter o mesmo cuidado que eu vou ter. Então, a questão dos pais começando a assumir, tomar para si essa responsabilidade toda. E uma outra pessoa também, amigo de um conhecido de alguém próximo, também se separou há pouco tempo da mulher,
e um dos filhos estava morando com ele e agora o segundo está indo morar. Até porque assim, ele tem 2 filhos homens e os meninos estão optando por morar mais com ele ou de ficar mais tempo com ele do que com a mãe. Eu não sei se isso se dá por uma questão de proximidade de gêneros ou se realmente, às vezes, numa separação, pode haver algumas desarmonias ou até brigas entre os casais que às vezes terminam atrapalhando e repercutindo nos filhos. O que é que você vê com relação a isso, Bam? Os homens começando realmente a tomar para si e assumir para si esse papel de cuidadores? Eu vou começar a minha resposta falando de uma camisa que eu tenho e que toca num outro tema que você já me confidenciou aí, que vai abordar posteriormente, né? E a gente já até abordou isso aqui, mas eu tenho uma camisa que diz assim: homens de verdade usam rosa, certo? Então veja, os homens atualmente estão percebendo que nós podemos ser homens no sentido amplo, não é ser macho apenas. Ser homem não é a possibilidade de ser livre, de não estar preso a estereótipos. Então o homem pode trocar fralda sem ser rotulado disso ou daquilo. Inclusive, né, eu achava ótimo trocar a fralda do meu filho, um momento de carinho muito bom. Então eu vejo dessa forma, resumindo, né, a gente está entrando numa sociedade, num momento social onde os homens estão se autorizando. Ainda é difícil, né? Mas eu percebo na minha clínica também e com amigos, pessoas que eu conheço, uma maior autorização para entrar em papéis que eram atribuídos, vejam, são atribuídos, não são genéticos, mas são atribuídos à mulher. Eu finalizo com uma provocação. A mulher tem esse mandato genético porque ela engravida, mas eu gostaria de pensar assim: quando conseguirmos nós homens engravidar, né? Quando nós pudermos engravidar, eu acho que aí o bicho vai pegar, não vai ter muita mudança. Ou se não for necessário mais apenas a criação a partir do ventre da mulher, né? Isso. Se a gente pudesse, exatamente, a gestação pudesse ser feita de outras formas, e não é à toa. Tudo eu acredito que, diga assim, de cima para baixo, se alguma coisa acontece, a natureza de certa forma colaborou e deu permissão para aquilo. Então acho que vai chegar um tempo, meu filho, em que com tantas clonagens a gente vai conseguir realmente aprender como se gesta um ser, digamos assim, e aí, como é que vai ser? Que não depende mais de um gênero específico. Mas a gente está com um ouvinte na linha, José Fernando, boa tarde. Boa tarde, Maiara. Tudo jóia? Tudo jóia, minha irmã. Diga, meu filho. Olha o seguinte, Maiara, eu quero dizer ao nosso psicólogo, sim, que vocês abordaram aí em relação a meninos brincar de boneca, não foi? Sim. É o seguinte, eu me lembro, porque eu fui assistir uma palestra, porque a minha filha é estudante de psicologia. Sim. E aí houve uma palestra e a psicóloga lá tinha uma infinidade, centenas de estudantes, e ela disse citando que a criança, o rapazinho, o menino, é normal brincar de bonecas. Aí tá tudo bem. Quando ela terminou a palestra, aí eu disse para ela, eu disse: doutor, eu quando criança gostava de bonecas, brincava de boneca. Eu, menino, brincava de boneca. Eu tenho 4 irmãs, entendeu, Maela? 4 irmãs. Quando criança, aí eu fazia papel de pai e a amiga da minha irmã fazia papel de mãe. Aí eu disse isso pra ela, mas ela não gostou muito não, entendeu? Dessa ideia minha. Foi. Mas eu disse, eu gostava de pai. Agora eu quero dizer ao nosso amigo também, que eu tenho 2 filhas, e eu fui pai e mãe, e venci na vida, coloquei minhas filhas na universidade. Entendeu, Maela? É isso que eu tenho que dizer. Agora, em relação, eu concordo. Meninos brinquem de boneca, com tanto que eles façam o papel de pai, e as amiguinhas façam o papel de mãe. Obrigada, José Fernando, pela sua participação. E olha que a gente tem muitos casos desses em que vocês, a questão do pai, como se chama, né? Do homem que é pai e mãe, e que a gente está vendo isso cada vez mais comum, da mesma forma que a mulher faz o papel de pai. Fala um pouquinho pra gente, Garrido, da sua relação até com seus filhos. Por sinal, gente, eu quero mandar um beijo para os meus pequenos, pra Bel e pra Mai, tá? Que eu chamo de meus filhotes. Pra quem não sabe, Garrido é um grande amigo e também é meu ex-marido. E ele, enfim, quando a gente se casou, ele tinha 2 filhos e com a gente conversando e até aproximando as coisas, ele até uma vez a gente conversava muito sobre a questão dos meninos e ele falou: poxa, quando você sai de casa, que você está acostumado ali no dia a dia a chegar e seus filhos estão dormindo, você abre a porta, olha, você fica tranquilo, mas às vezes não interage tanto e não se preocupa saber como vai a alma deles e nada. E quando você está mais afastado, às vezes vem um pouco da culpa ou vem um pouco da vontade de saber mais. E você uma vez me declarou que você ficou muito mais próximo dos meninos após a sua separação de sua primeira esposa. Não, é verdade. Eu acho que toda escolha tem ganhos e perdas, né?
Então a gente nunca pode perder, quer dizer, decidiu, como diz Paulo Gaudenzi, frustrou, gostou, né? Então a gente sempre tem esse dilema. E aí, claro, hoje se fala muito isso, é bom até começar com essa conversa. As crianças, os adolescentes, ninguém quer que os pais separem. Mas hoje é um consenso entre pais separados e que são amigos e que vivem harmonicamente e pais juntos que vivem o inferno, eles preferem até os pais separados. Correto. E aí, a partir daí, tendo essa constatação, eu vi isso. Eu vi muita coisa dos papéis que a gente tem que quebrar, como o Ban bem colocou, né? Então, aquela coisa, isso não é papel de homem, isso não é de mulher. Isso. Homem não brinca de boneca, mulher não brinca de bola, porque tem a contrapartida, né? E eu vi que não era. E eu fiz E eu vejo muito isso, até é uma coisa que a gente tem que ficar atento, os casais que se separam tem que ficar atento. O homem usa o dinheiro para pirraçar a mulher usa os filhos para pirraçar o homem. E a coisa de que não colocar o filho na briga, né? Não usar o filho como margem de manobra, como moeda de troca. O filho tem que estar largo, a gente esteja separado ou esteja junto. Eu pensei muito isso, eu pensei na qualidade que eu tinha que ter para compensar aquela quantidade de horas e as perdas que eu tive de morar fora. E isso foi muito bom. Eu fiquei muito próximo, eles são muito próximos a mim, são 2 filhos de ouro. Eu mando um beijo aqui para eles também. Maia é psicóloga. Maia é psicóloga, trabalha numa grande empresa com recrutamento. O Bel está fazendo engenharia civil. Mas assim, uma coisa muito boa é a gente não se pegar aos estereótipos, aos papéis. Eu adorava, você falou uma coisa interessante, lavar uma madeira e trocar fralda. Que eram, teoricamente, eu brigava para fazer, porque é uma coisa que eu acho gostoso fazer. E eu acho que é aquela coisa, ser pai é participar, seja separado, seja solteiro, ou seja o outro, né, o adotado. Eu acho que o importante é participar. E a questão do cuidado. Eu me lembro também que você falava de colocar os meninos para dormir. Tanto que Gabi, sua sobrinha, quando ela engravidou, que você tava lá e Tutu tava lá, você pegava, não, eu sou bom para colocar para dormir. E pegava o menino e colocava para dormir. A questão desse contato e do cuidado mesmo, que a gente tem que tirar um pouco. Aí eu pergunto até para vocês, o que é que vocês veem mais em consultório? O José Fernando entrou na estante e falou que ele foi pai, tá? Isso. E ele foi pai de 2 mulheres. Aí eu te pergunto, como é a questão da menina? Que ele sozinho, tá? A menina menstrua. Ou a menina, como a gente falou aqui semana passada, da questão que o homem sabe um pouco como o outro homem é. Então, o cuidado que o homem tem com a filha mulher. Que eu não quero que minha filha fique aí vulnerável a qualquer homem. Justamente porque o homem compreende melhor o comportamento do outro e sabe como o homem age. Nesse caso, como fica mais delicado para um pai explicar para a menina a questão de menstruação, da iniciação sexual, ou até a menina virar assim, pai, eu quero perder a virgindade. E aí? Olha, eu vou ter que recorrer aí um pouco à psicanálise, né? O Freud. Vamos lá. E agradeço a minha colega, minha vizinha de sala, psicóloga também, Heloísa Longo, que a gente conversou sobre isso ontem, né? Eu vou resumir da seguinte forma, para a gente não entrar muito em teorias, né? Não é o propósito do programa. Mas o pai, né? Quando a garota vai se desenvolvendo, o que acontece? Ela tende, não é em todos os casos, mas assim, ela vai se tornando a mãe, né? A mãe vai se parecendo mais com a mãe, e a mãe quando era novinha e gostosa. Então, do ponto de vista psicanalítico, né? Esse homem se depara com a esposa, entre aspas, dele novamente reformada. O apaixonamento pode acontecer novamente do ponto de vista inconsciente. Então, o que acontece? Quando a menina menstrua e ela se torna mulher, ele tem que se afastar. E algumas algumas mulheres reclamam disso. Poxa, quando eu comecei a menstruar, meu pai parou de me abraçar, de brincar comigo. E o homem, já falei aqui anteriormente, né? Nós não somos treinados emocionalmente para lidar com questões tabu, não só de sexo. Então a recomendação que a gente deixa é que a menstruação não deve ser esse marco onde o toque, né? Um toque carinhoso, as brincadeiras sejam finalizadas, né? Não precisa ser esse marco. O amor é muito mais importante do que essa questão temporal biológica, né? Garrido, eu queria te trazer uma questão. Você conversa sobre tudo com seus filhos?
Quase tudo, né? Eu acho que sempre a gente tem aquela área a área de sigilo, né? Que privacidade, que é bom até que tenha. Agora eu quero dizer o seguinte, outro dia eu ouvi um depoimento de uma garota dizendo assim: quando eu termino com o namorado, os meus grandes conflitos, eu não procuro minha mãe, eu procuro meu pai. Ah, que legal. Né? Então, quer dizer, ela vê no pai, e aí vai muito aquela coisa, o homem com alma feminina, o mais sensível, né? Que consegue vencer a barreira do machismo. A mulher que está mais hoje também, muitas delas masculinizada, porque está naquela pegada de trabalho. Então, ou seja, eu acho que mais uma vez a gente tem que deixar a questão dos rótulos e dos gêneros de fora. E é você conectar a linguagem do amor, que vale para o homem e vale para a mulher. Então eu torço muito para que meus filhos não vejam assim, eu tenho que falar isso que é coisa que eu falo com o pai, dinheiro eu falo com o pai, coisa quando eu estou agoniado com mãe, não sei. Que a gente é isso, né? Quando está apertando muita angústia, vai para a mãe. Quando está alguma coisa mais racional, vai para o pai. E que eles vejam me vejam como alguém que está ali para ajudá-lo, independente de ser o homem ou a mulher, o pai ou a mãe. Eu vim também hoje, enfim, conversei com uma pessoa, até ao longo do trajeto aqui para a rádio, perguntando, né? Porque essa pessoa, esse homem, ele já se separou da esposa, tem alguns filhos. Eu falei, como é na sua casa? E aí ele me disse, tem uma das minhas. Ele falou, aí ele a pergunta, por que a mulher se dá melhor com o homem, a mulher se relaciona melhor com o pai, a filha, do que com a mãe? E eu falei, não é sempre assim. Tudo depende da questão realmente de afinidade. E ele disse, tem uma das minhas filhas que quando tem alguma questão para poder tratar, geralmente ela trata comigo e não trata com a mãe. Então eu falei assim, mas aí são várias coisas que estão envolvidas. Mas ele falou, qualquer problema que ela tem, até do ponto de vista afetivo, ela divide comigo. Eu acho que é a questão muito mais de você se sentir mais à vontade, ou mais segura, ou mais abertura, do que direcionar para um gênero específico. O que você acha disso, Ban? Correto. Eu faço aqui um meia-culpa pela minha profissão, inclusive. A psicologia, por um tempo, inclusive, ajudou a reforçar essa noção de que havia essa questão contrasexual, né? Novamente, a partir da psicanálise. Hoje em dia, a gente entende que, não que o Freud falou, né? Que a menina tende a se apaixonar inconscientemente, né? Pelo pai, o menino pela mãe. Isso não deixa de existir, não é isso que eu estou falando. Mas existem outras questões que também são teóricas, não vou entrar aqui, mas que não impedem de ter um relacionamento com o pai do mesmo sexo. Não existe essa linearidade. O ser humano é um ser muito múltiplo, inteligente, cheio de recursos emocionais mal explorados pelas determinações e mandatos culturais. Aí sim. Certo? Mas não tem a linearidade, não. Pode ser, né? Só uma coisa, quando a gente fala, porque assim, a gente tem um público variado de ouvintes e a gente sabe que nem todo mundo entende um pouquinho de psicanálise, psicologia, etc. Por isso que eu estou evitando. Então, mas não acho importante a gente falar algumas coisas, mas a gente explica de uma forma mais fácil para ficar, para que todo mundo entenda. Quando a gente fala que a filha se apaixona pelo homem e que o filho se apaixona pela mulher, não é do ponto de vista sexual, gente, é questão do encantamento. Apaixona pela figura da mãe ou do pai, então para que não haja uma mistura ou que vocês entendam que a gente está falando numa coisa que não tem nada a ver. Tá? Antes de eu ir pro ouvinte na linha que tá nos aguardando, eu quero mandar um alô para Romeu Bitcher, lá do Rio Grande do Sul. Ele até mandou uma mensagem aqui agora, lá, doutora Maiara, mas de doutora não tenho nada, viu, Romeu? São só os rapazes ao meu lado, muitos especialistas que eu chamo. Ele fala aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estou mais uma vez na escuta do excelente programa Portinho Corado. Parabéns pelo conteúdo e pela qualidade do conhecimento de teus convidados. Abraço forte, Romeu. Um abraço para você também. Participe sempre, sugira temas que pra gente, dê sua opinião, dê sua crítica, sugira temas, ligue pra gente, mande sua mensagem, que a gente tá aqui pra estar vocês. E quem sabe a gente não faz futuramente um cabeça de homem daí, do Rio Grande do Sul. Mas agora vamos falar na linha com o Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos, boa tarde a toda a bancada aí. Boa, diga. Eu queria dar um depoimento. Sim. Eu tenho uns 55 anos de idade. E tenho uma filha de 18 e tenho um rapaz de 15 anos. Certo. Eu tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento com a minha filha e conversar e tudo, né? E a forma que eu achei, eu comecei a malhar junto com ela na própria academia dela. Sim. E aí nisso foi criando um laço assim, de amizade muito grande, saímos para lanchar junto, conversar. E com esse relacionamento, hoje ela me procura muito mais como pai do que a mãe. Mas isso foi construído, isso foi uma coisa a longo prazo.
Isso fique de testemunho para que as pessoas que tenham essa dificuldade com os filhos se aproxime deles, que é a melhor forma que você tem de relacionamento. Obrigado. Poxa, que legal seu depoimento. Antes até Ban já está aqui estimulado a falar, até fiquei emocionada. Mas eu quero colocar assim, olha que legal. Você percebeu que havia um distanciamento e sua intenção era criar uma proximidade. E você criou uma forma de tentar se aproximar que deu certo. E isso é legal. E eu, antes de passar aqui para o Ban fazer um comentário, eu gostaria de fazer dar um depoimento parecido com esse. Enfim, eu trabalho também organizando eventos e eu estava conversando com uma pessoa ontem e ele virou para mim, ele, mãe, não vai para ver seu programa esse sábado, mas semana que vem eu vou escutar. Aí quando eu disse a ele qual era o tema, ele falou assim, poxa, eu tenho um filho que quando ele era mais novo, ele era tão meu amigo, a gente se dava tão bem, e aí simplesmente quando ele foi fazendo uns 9, 10 anos, se afastou, e hoje ele é completamente afastado de mim. E ele já tem 15, 16 anos, e ele fez assim, eu sinto uma falta disso, eu sinto uma falta dele, mas não há diálogo. Aí eu virei pra cara dele e fiz assim, olha, alguma coisa aconteceu que você não sabe o que é, para que houvesse de uma hora para outra essa ruptura. Então, alguma coisa aconteceu do lado de lá, que ele sabe que magoou ele, e que você não sabe, mas que também te magoou. Olha pra isso, os dois estão distanciados, possivelmente ele sente sua falta, você sente a falta dele, mas não há esse diálogo. Aí eu virei pra cara dele e fiz assim, por que você não chama seu filho, olho no olho, e fala, meu filho, até tal idade, a gente era tão próximo, alguma coisa aconteceu que eu perdi e que eu não sei o que é, que nos afastou, e eu sinto falta disso. E eu percebi que na hora que eu fiz, porque eu falei olhando no olho dele, que eu balancei ele. E eu não sei se você está me escutando. Mas eu balancei ele. E ele parou e fez assim, mas ele já é surfista. Ele fala, não, meu pai, que nada. Eu falei, não, mas não é assim. Quando o pai olha no olho do filho e que chamar ele e falar, ele vai sentir que é verdade. Você vai dizer que você está sofrendo, que isso está fazendo falta. Você vai conseguir chegar. Então, de alguma forma, eu acho que um lado ou o outro tem que conseguir chegar. Porque quando há um sofrimento, ele é ruim para os dois lados. Uhum. Quer falar, Ban? Nossa, você falou tão bonito, tô até emocionada aqui também. É isso mesmo. É, doutora Maiara. Não. Olha, a gente tem muito medo, Maiara, das nossas emoções e principalmente das coisas que a gente não conhece muito bem. Uma das coisas que muitas pessoas não conhecem muito bem é a si mesmas. Elas não se conhecem, as pessoas acham que se conhecem. E a gente vê isso no consultório, né, Garrido, direto. Como quando a gente começa a fazer terapia, a gente percebe o quanto a gente não conhece. Então temos que seguir a recomendação do Sócrates. Só sei que nada sei, né? E conhece-te a ti mesmo. E eu fiquei muito feliz de ouvir esse depoimento do Ricardo, não foi? Uhum. Porque é assim que a gente faz a diferença. Não é só, eu sinto que eu tenho que fazer isso com meus filhos, conversar, mas tem que ir lá, tem que lançar esse olhar, tem que olhar no olho, tem que buscar estar próximo, senão fica tudo como está e a gente fica, né, como ficamos reclamando da política, que nada muda, mas é possível mudar. Agora eu queria dar um reforço positivo. Antes eu quero mandar um abraço, tem uma pessoa que mandou aqui pelo WhatsApp, você vê que está sintonizado, um amigo que viajou comigo nesses 3 dias, um grande companheiro de viagem, Lucas, e que é um grande pai. Tivemos altos papos sobre pai, né? Então ele disse, eu vou assistir o programa para continuar a conversa. Mas eu queria dizer o seguinte, que bom, eu acho que a chave de tudo é o diálogo. E ela sintonizou isso, na medida, porque quando a gente não traz para o diálogo, não abre sinceramente o papo, a gente fica muito naquela de achômetro, de adivinhômetro, o que é que ele quer dizer com isso? Parece que ele está chateado, parece que não está, criando fantasia, né? A fantasia é maior que a realidade, citando também Freud. Então acho que na medida em que ela chamou para conversar, aí estava a chave de resolver a questão. Por isso que ele se assusta, porque as pessoas, nossa cultura é assim, qualquer verdade produz escândalo, né? A gente tem medo de falar, Ferguson. né? Marilyn Ferguson fala isso. Mas na medida que eu acho que isso é que é a saída, a grande saída é essa, chamar para conversar de forma desarmada, espírito desarmado, porque aí de repente aquela coisa que foi cristalizando entre eles, vai desfazendo e pode ressurgir uma relação tão bonita como era em outra época, né? Ou mais até. Bom, a gente está caminhando para o intervalo, mas antes disso eu vou ouvir Sônia Maria, que está na linha, e a gente vai deixar para comentar após o intervalo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Maiara. Tudo jóia? Tudo bom. Diga, eu minha adoro linda. ouvir seu programa, viu? Que bom. É a primeira vez que eu estou ligando, mas adoro mesmo. Sabe por quê, Maiara? Sim. Eu vou fugir do assunto que vocês estão comentando aí, que você sempre comenta.
Não tem nada a ver com pai e filho. Tem a ver com relacionamento entre homem e mulheres. Sim. Viu? É o seguinte, porque há 20 anos que eu jogo dominó e baralho. Não sei porquê. Eu sempre tive, não sei, um pensamento de jogar só com eles. Entendeu? E porque também eles não gostam de jogar com mulheres. Ótimo. Quer falar mais alguma coisa, Sônia? Só por ter muita coisa para falar. Ó, porque também eles acham que mulher é burra. Só eles é inteligente. Só eles sabem jogar. E mulher é para cuidar de filho, para cuidar de fogão, para cuidar de roupa. Isso eu ouvi muito até eu me cansar. Alô? Acho que a ligação caiu. Bom, a gente vai para os intervalos comerciais e já a gente volta para poder comentar a ligação de Sônia. Fiquem com a gente, viu, gente? Boa tarde, meu povo. Estamos de volta com Cabeça de Homem, cujo tema de hoje é pais solteiros, separados e adotivos. Ainda não entramos nessa terceira discussão. E nossos convidados, para quem está chegando agora, é Gustavo Ban, psicólogo, terapeuta e professor universitário, e Garrido, mais conhecido como professor Garrido, que é administrador com pós em recursos humanos, psicologia organizacional e também terapeuta. Mas eu vou falar rapidinho sobre o comentário de Sônia, nossa ouvinte, um pouco antes do intervalo, que ela estava falando justamente dos estereótipos, né? E aí, Sônia, eu quero te dizer que eu tô aqui no estúdio cercada por homens. A única mulher sou eu. Então, na hora que a gente deu o intervalo, o pessoal veio aqui pra sala, a gente fez uma reuniãozinha, e o que os homens comentaram são duas coisas. Que tem um pouco realmente isso do homem achar que para jogo, para competição, ele é, digamos assim, mais sagaz e melhor do que a mulher. Isso é uma coisa, e os rapazes aqui vão falar rapidamente. E a segunda coisa é que eles disseram que o baba, a cervejinha com os amigos, o dominó, é como se fosse o espaço deles, e que naquele momento eles querem ficar eles com eles, podendo ser livres ali, sem ter, digamos assim, uma mulher com aquele olhar de repente crítico sobre como o homem pensa, como se comporta, ou que ele não possa ser ele mesmo, ou que ela comece a dizer, que absurdo. Porque a gente faz isso com quem é diferente da gente, né? É meio que a censura, né, Mayara? Sim, pronto. Achou a palavra certa. O olhar da mulher censurando o homem por ser diferente. E essa é uma coisa que eu sempre bato aqui. Mulher e homem, gente, são diferentes. E sempre serão diferentes. E o que foi que você me disse, Ban, quando eu comentei isso? Eu comentei que é mais fácil a gente aceitar o semelhante do que aceitar as diferenças, né? Não foi isso? Foi, você me fez uma pergunta, e qual o problema em ser diferente? Foi. Qual o problema, exatamente? Eu queria trazer um ponto que eu estou batendo muito nas minhas palestras, que é uma coisa que vem das filosofias orientais, né, das religiões orientais. O excesso de uma força vira uma fraqueza, e uma qualidade usada ao extremo vira um defeito. Então o caminho do meio, o equilíbrio, então é aquela coisa, se eu também perco a minha característica de homem e vou muito além disso, eu passo do ponto. É aquela coisa, a pessoa que é generosa, ótimo, mas se for demais, vai ser abusada, ruim para si própria. Se for a sincera, ótimo, mas se for demais, você não vai correr, né? Aí eu vejo o banco correndo na rua, que é isso? Não, alguém me dá um feedback, eu saio correndo. Então, ou seja, eu acho que esse caminho do meio, esse equilíbrio dos papéis, em que eu exerço o meu papel de homem diferente do de mulher, pai diferente de mãe, mas nem por isso eu vou ficar rígido no meu papel. Eu vou até um ponto, mas eu também não perco isso. E eu acho que a criança precisa nessa referência masculina e essa referência feminina, é importante isso. Que não necessariamente é do pai ou da mãe, mas tem algum substituto, tem algum elemento na família que está respaldando isso. E aí a gente consegue chegar no caminho do meio, que eu acho que é a grande saída de tudo. Ok. Só uma questão, assim, com relação ao que a gente está tratando aqui, a questão dos falsos pudores, que é preciso a gente quebrar um pouco essa questão do olhar crítico da mulher sobre o homem, que faz com que o homem às vezes se contenha, da questão que é um ponto que eu já discuti aqui, que eu quero falar isso de novo. Quando um casal tem filhos e ele se separa, e o pai vai pegar o filho para sair, ou a filha, gente... A mulher vem com um manual, parecendo bula de remédio, de tudo que o homem tem que fazer. Tal hora, faça assim, faça assado. Se quiser ir no banheiro, é assim, assado. Se for com medo, é isso, não dê aquilo. Se for assim... Enfim, vem com uma lista do que o homem tem que fazer e de como ele deve fazer.
Como se todo pai não soubesse, como se todo pai fosse desinteressado, como se todo pai fosse um irresponsável ou um incapaz. E a gente estava falando semana passada sobre essa questão da diferença entre os papéis do homem e da mulher também, do filho homem com a filha mulher. E uma fala que Cláudio Ceal trouxe pra gente foi assim, ele falou assim, a mãe quando ela vai brincar com uma criança, ela tende a ser mais carinhosa, cuidadosa e protetora. O pai já joga pra cima. Para a criança, para o indivíduo, é importante ter essas duas coisas, os dois lados. Então, eu faço um apelo às mulheres e também aos homens, às mulheres de não quererem dizer como eles devem fazer tudo. E aos homens de também dar limites. Mas sabe o que acontece, meninas? Eles não dão limites, mas eles só fazem o que eles querem. Você vai falar, e ele vai ficar assim no ouvido, ó. Uau, uau, uau. E não vai nem ligar pra nada do que vocês estão falando. Vão fazer como é que eles querem. Tem aquele rapaz que me contou que a mulher foi fazer um curso em São Paulo e quando ele acordou, a casa estava toda de bilhete, as portas, as paredes, e como ele devia... Que ele não leu nada, né? Jogou tudo fora sem ver nada. E é bom que a gente possa, em algum momento, exercer. Tem pessoas centralizadoras. Quando elas são pai e mãe, elas são centralizadoras também. Acham que o simples fato de se afastar está colocando em risco o filho. E é bom que o filho até exercite. E que o marido exercite uma certa autonomia, né? Porque aí você vai perdendo um pouco essa dependência. Tanto porque é ruim para a mãe, como para o filho, como para o pai, né? Eu quero entrar aqui numa das coisas, num dos temas do programa que... fala sobre adoção, tá? Fala um pouquinho pra gente, Ban, você como psicólogo, como você vê essa questão assim? Como o homem se depara com relação à adoção, tá? A gente tem pais adotivos que às vezes a parte do pai é a questão de querer ser pai. E que nem sempre ele pode, mas às vezes ele quer adotar. Às vezes a adoção parte por vontade da mãe, porque o homem tem muito aquela coisa, às vezes, de querer perpetuar a espécie, enquanto a mulher, ela quer exercer a maternidade, nem sempre com seu filho biológico, mas às vezes ela quer exercer a maternidade, tá? E assim, e o que é mais importante nisso tudo? Até depois eu quero puxar um link para pais separados, pais solteiros e pais adotivos. O que realmente é importante na relação para o indivíduo? E na relação com o indivíduo e com a criança. Porque eu acho que às vezes a gente se perde em tantas coisas que tem que fazer, como deve ser, como não deve. Se perde em besteira, em picuinha e deixa de lado o mais importante. Eu vou recorrer de novo à minha fala inicial, né? Como os papéis foram atribuídos ao longo da cultura. E fazendo um rápido levantamento estatístico aqui, eu só tenho um amigo homem, inclusive que é homossexual e que adotou e é filho e é um modelo monoparental, né? Ademais, nem vasculhando aqui, pensando nos meus amigos que são casados, não vejo. Ou seja, a adoção, onde é que eu estou querendo chegar? A adoção, de um modo geral, não é algo que faz parte do nosso modelo, nem é algo que é ensinado. Então, eu vou classificar aqui, né, como algo que transgride a ordem natural das coisas. Adotar não é o normal, não é o comum. Só que a palavra transgressão, né, significa levar além, passar, atravessar. Então, se a gente não transgredir as regras, a gente fica no mesmo lugar. Eu vejo como, já antecipando um pouco a resposta do que você falou, né, como sempre a gente vai voltar para um denominador comum, né, e que é praticamente consenso na psicologia mundial, né, a questão do afeto, né, da vinculação com esse sujeito, né, o pai com filho, filho com pai, não importa se é solteiro, separado, adotivo, isso é a tônica, a coisa principal. Eu também acho. Eu queria só complementar. Antes eu queria mandar um abraço para pessoas queridas que estão me avisando aqui. Mari, que você gosta, Dom Diego e Conso. Um beijo, Dom Diego, Conso, Mari. Então, um beijão para vocês que estão aí sintonizados. Mas assim, eu queria dizer o seguinte. Eu gostei muito, Ban, quando você falou. Eu acho que os papéis têm um amor que é a linha mestra dos três. Eu incluiria mais um. Qual? E a gente tem casos conhecidos até na família e fora. Pessoas que adotam, entre aspas, ou seja, eu caso com uma pessoa que já tem filhos. E eu adoto esses filhos. Agregados, como filhos. Então é uma forma, né? Porque as relações consanguíneas, elas não são garantia da gente gostar, né? Correto. E as relações não consanguíneas não devem ser limite também pra gente gostar. Então acho que quando existe o amor, aquele papel fica para segundo plano. Então, correto. Acho que a linha mestra, o que é ser pai, né?
o cuidado, porque tem uma fórmula simples de que eu fui dar uma palestra sobre pai e eu usei. O que é ser pai? Dar afeto, orientação e limites. Acho que essa simples frase diz tudo. Você trouxe o afeto, né? Então, o cuidar, o proteger, a orientação e o limite. A gente vê a perda que as pessoas e as crianças têm quando não recebem limite. E é uma forma de amor. Sim. De proteção, né? Você fazer Lembrando um limite que limite não fora... é da palmada, né? Sim. Não, sim, limite amoroso mesmo. Limite amoroso, que é uma forma de educar, de orientar. Quando os pais não dão limite, a sociedade vai dar limite depois, né? Bom, então eu acho que perdão. você, fazendo os três, sendo pai ou não, consanguíneo ou não, tá valendo. Ok. Agora vamos ouvir Maurício Magalhães, que está na linha. Boa tarde, MM. Boa tarde, Bahia. Opa, um pouco mais rouco. São Paulo hoje está uns 30 e lá vai. O clima seco, a cidade rouca, todo mundo com problema de garganta. Hoje tá danada aqui a cidade, sem água, sem chuva, com a poluição louca. Vixe. Viva a Bahia! Esse clima que não muda é adorável. Diga. Querida, vambora, vamos ao Pai tema de hoje. solteiro, pai separado e pai adotivo. Como esse homem que é ou solteiro, ou separado, ou adotivo, se comporta? Que medos, que anseios ele se depara? E desafios? Bom, desafios primeiro assim, olha, o que eu imagino que eu vivi como um pai separado, vivi como um pai casado, é que assim, quando você tem um filho, eu acho que um homem descobre o verdadeiro amor. Você consegue descobrir algo que você ama mais do que a você mesmo. Quando você vê seu filho doente, você quer se colocar no lugar, os seus sonhos em relação a seu filho, assim, naquele momento que você tem filho, é o primeiro momento que você perde você de você mesmo, porque sua vida nunca mais será a mesma ao longo de toda a sua trajetória até você morrer, a partir do momento que você tem um filho. Então esse amor incondicional que a maior parte dos homens sentem, é óbvio que tem todos os desvios, mas eu não consigo entender, na verdade, esses desvios, que numa separação, ou mesmo um pai solteiro, como os pais se afastam dos seus filhos. Eu estou no meu segundo casamento, eu tive uma filha do meu primeiro casamento, e meu maior sofrimento era uma perda de um cotidiano, e que eu lutei insanamente até tê-la comigo, e depois houve uma distribuição equitativa do tempo. Todos os nossos problemas foram em função da guarda compartilhada, ou de estarmos muito próximos à nossa filha. Então, assim, eu acho que a essência da paternidade está na descoberta do verdadeiro amor, porque ao longo de sua vida você ama sua mãe, ama seu pai, seu irmão, depois sua mulher, seus amigos, mas o filho não. Pelo menos na minha vida foi a grande descoberta e o verdadeiro amor de algo que você descobre mais do que a você mesmo. Os cenários que você coloca que é filhos de pais solteiros, assim, eu imagino opa, desculpa, é a garganta que eu tô rouco, que a terra tá um horror hoje. Continua. Vambora. Tá ruim mesmo, vocês estão pensando que é sacanagem, mas porra, São Paulo tá um caos. Eu vou aproveitar, problema de saúde professor pública. Garrido, Maurício, eu vou aproveitar para você respirar e lhe mandar um abraço e dizer que a Bahia tá sentindo sua falta, viu? Professor, que espero bom falar com você nessa bancada aí, só tem gente craque. Eu ter um programa lá na Cultura, na Livraria Eva Ré, eu vou lhe chamar, viu, para você vir para cá conversar com a gente também. Vai ser um prazer enorme, pode contar com a minha presença. Os baianos matarem um pouco de saudade sua. Maurício Garrido lota, todo mês ele faz um evento lá na Cultura, ele lota aquele teatro que ocupa as 200 cadeiras, eles deixam entrar mais 150 pessoas, depois fecham a porta, volta mais de 50, meu filho. Professor, eu quero ir. Quando vai, me fala aí, porque aproveita, eu já vou pro Cabeça de Homem no sábado na bancada. Pronto, aí. Vamos agendar. Eu vou entrar com o seu e-mail pra gente agendar. Djalma tá sempre comigo, e aí quando você for, eu acho que eu vou ter que chamar a polícia, reforço policial pra controlar a fila, viu? Sabe o que eu tô adorando? Assim, eu acho que Maiara revolucionou, e eu acho que o que você tá fazendo na livraria aí é tudo assim que a gente precisa na Bahia, é a dialética do debate. Assim, eu sempre brinco dizendo assim, o baiano não gosta de solução, ele gosta da dialética do debate. Só que essa dialética do debate clareia caminhos. Eu acho que esse programa que hoje eu faço parte, com a Maiara liderando todos nós, é assim, a forma de compreensão da sociedade do século XXI. Eu tenho dito assim, olha,
A sociedade já incluiu, graças a Deus, e vem lutando para que essas minorias sejam incluídas, o negro, o judeu, o gordo, o gay, e assim, eu acho, e nessa sociedade, de fato, tem uma nova inclusão, que é o homem de uma revisão profunda dessa coisa milenar que o homem carrega nas costas, de todas essas questões muito perversas com a masculinidade em si. Então, eu acho que esse programa é uma libertação, eu acho que é sensacional o propósito desse programa e do debate em si. Mas voltando aqui para o tema, então, assim, quando eu vejo pais solteiros, mesmo que eles já têm uma coisa ruim, quer dizer, não é ruim ou bom, mas assim, você já começa a ter um cotidiano com seu filho. E aí os mecanismos que você desenvolve para que você não perca a coisa mais sensacional do mundo. Quando você fala de pai separado, eu acho que aí é um buraco enorme que se forma na vida do pai. Porque você vinha até então numa família, dentro da mesma casa, com seu filho, então esse buraco que se forma da perda do pai separado, meu Deus, assim, é terrível, 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 e esse, no fundo, eu acho que é um dos grandes problemas, às vezes travestido de problemas financeiros, de traição, mas tudo isso se supera, só que a relação em relação ao próprio filho, essa é muito difícil, né? Então, eu diria o seguinte, eu, mesmo como pai solteiro, pai separado, pai casado, eu acho que a busca de você ter no seu filho a compreensão que eu tenho dito nesse tema do mês, e que seu filho é uma pessoa e que você está preparado para dar amor, conhecimento e valores, e a partir daí é ele com ele mesmo. Eu acho que os pais, com muito amor, foco de que ele seja uma pessoa do bem em relação aos valores, tentar induzi-lo para conhecimento, porque dali é inevitável que um dia a vida segue com um filho com nível de independência muito grande. Mas é um enorme sofrimento para os pais em geral, para o pai em geral, a perda do cotidiano de qualquer filho sendo separado, sendo pai solteiro. MM, obrigada pela sua participação. Semana que vem a gente vai tratar sobre paternidade tardia e padrastos, para encerrar esse mês de agosto aí com a série O Homem e a Paternidade. Beijo, melhoras, que essa questão da água aí em Sampa se resolva. Quer comentar, Ban? Comentar o que mesmo? Não, parte? em cima da fala. Então, calma aí. Deixa eu só fazer, escolher. então. Deixa eu dar trazer um ponto aqui que eu achei interessante. Diga. O Maurício enriquece muito. Que ele disse que a falta que um filho faz. Aí a gente viu recentemente um transgressor da lei, uma pessoa até criminosa, ao ser preso nessa semana, ele diz assim: eu queria ver meus filhos. Né? Aquele médico lá de São Paulo. Então, ou seja, a questão da paternidade, ela transpassa até se você é uma pessoa decente, se você é uma pessoa que tem uma conduta adequada ou não. É um amor muito forte, eu acho que ele traz isso. E essa falta que quando o filho, a gente se separa do filho, é como se um pedaço, né, da gente fosse junto. Teve uma parte da fala agora que me lembrei, e me chamou muita atenção do MM, né? A carga Eu boto apelido em todo mundo e o pessoal termina levando no... Claro, tá mais... MM vem aí na cultura, né? Ai, diga. Do Maurício, né? Essa questão da carga que o homem, né, carrega, sem nem se dar conta de que está carregando. Mas desde coisas simples, você tem que abrir a porta, você tem que pagar as contas, tudo que é esperado desse masculino, né? Então o homem, ele carrega aí todo esse peso da ancestralidade, né? Mas hoje eu acho que o diferencial da nossa sociedade no século XXI é que o homem também está se autorizando e sendo autorizado a se fragilizar. Isso é parece uma bobagem, né? Mas o homem se permitir chorar, se sensibilizar. Eu, inclusive, me incluo nisso. Eu, mesmo tendo sido... eu sou filho único, criado com vó, com pai distante. É uma fórmula certa para ser sensível. Mas eu já me peguei tendo dificuldade de chorar, mostrar. Mas hoje não. Saio de cinema chorando, vejo qualquer coisa me sensibiliza, eu choro. Então, hoje o homem realmente está mais autorizado e se autorizando. E isso eu acho que aproxima do filho, né? E permite um trânsito entre outros lugares e papéis. Pô, achei isso super interessante. Você tinha falado nessa questão de se autorizar
E eu ia comentar, mas vão entrando tantas questões que a gente termina esquecendo. Ou seja, o homem, ele tem que se dar autorização, não só ter autorização do outro, mas ele tem que aceitar, ele se permitir sair desse papel, sair dessa rigidez que ele está imposto pela sociedade, pela cultura e pela família. Eu quero fazer só ler um recado aqui de Maria Lemos, nosso ouvinte. Eu me acabei de rir, eu achei que não era para mim quando eu continuei lendo. Tem uma reclamação a fazer sobre esse programa e não sei a quem me dirijo. Se é a Mário Kertes ou a Chico. Acho 1 hora um tempo muito curto para esse programa. Sou ouvinte desde a estreia do Cabeça de Homem e adoro. Casei cedo e separei cedo. Por isso sou pai de um homem. E é muito difícil quando chega a adolescência. Ai, gente, é difícil. Tanto para o homem que tem filhas mulheres, quanto mulheres que têm filhos homens. Como que ela vai entender as necessidades do seu filho homem se tem questões que são meramente masculinas e que a mulher não entende? Minha irmã mesmo tem 2 filhos homens e toda vez que os meninos estão brincando de briga, etc., ela chegava, parem de brigar. Aí um belo dia olhou pra cara dela e fez assim. E eu tava do lado, minha mãe, a gente não tá brigando, isso é brincadeira de homem, você não entende. E aí, acabou. Meninos, estamos chegando ao final. Eu quero agradecer aos meus convidados, quero agradecer aos meus ouvintes. Quero agradecer aos meus apoiadores, obrigada Dilcinho, obrigada Dante, obrigada Humberto Filho, do Estúdio 1, obrigada Renato Ato, da R360. Meus convidados, digam tchau, porque já vamos acabar. Eu finalizo o programa de hoje dizendo que família não é sangue, família é sintonia. Então, não importa se é pai, se é mãe, precisamos realmente amar as pessoas que a gente tem sintonia, seja adotivo, separado, o que quer que seja. Um beijo a todos, obrigado. Eu voto com Maria Lemos, eu acho pouco e passa rápido essa hora. Mas assim é bom, fica com vontade de quero mais. Eu encerro dizendo uma coisa, eu vou usar Raul Seixas. Diga. Tente outra vez. Eu acho que pai é isso. Tente outra vez. Que um dia você vai ser um pai ideal. Gente, a gente volta sábado que vem às 3 horas. Obrigada a todos vocês. Um beijo pra todos no coração. Tonho, Maurício Oliva e Joana da Alpha Graphics. Agora endereço novo. Beijo, fui!